1. Starting with 3S Class. Capítulo 1. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy Illicit, Escola Intermediária Elis. Eu definitivamente posso fazer isso. O rosto de Vincent estava cheio de determinação enquanto ele cerrava os punhos com força. No passado, ele era apenas um jovem comum. No entanto, quando acordou, ele havia transmigrado para um mundo cheio de perigos. Monstros estavam desenfreados aqui, e pessoas comuns foram massacradas. Somente aqueles que tinham despertado e se tornado pessoas poderosas e superpoderosas podiam lutar contra os monstros. Embora todos tivessem a oportunidade de ser despertados, havia muitos tipos de superpoderes, e seus níveis variavam de baixo a alto. Eles eram divididos em classes FAS. Havia também 6 tipos de superpoderes, todos com funções diferentes: ataque, agilidade, controle, suporte, especial e elemental. Se alguém não conseguisse atingir os superpoderes da classe I, não teria nem a chance de fazer o vestibular, muito menos lutar contra monstros. Para qualquer um, o despertar de seus superpoderes era uma oportunidade de mudar seu futuro. Ei, Vincent, não fique nervoso. Um jovem alto e bonito estava atrás de Vincent e colocou o braço em volta do ombro dele. O nome dele era Suir Kazar. Ele era um garoto rico de segunda geração que veio de uma família rica. Ele era uma pessoa direta e ajudou Vincent muitas vezes. Ele era o melhor amigo de Vincent. Você tem trabalhado duro para treinar sua força física nos últimos 3 anos. Você é famoso na escola. Você definitivamente ficará bem se trabalhar duro. Havia um requisito físico para despertar um superpoder. De acordo com os registros, força, reação, coordenação e outros aspectos poderiam afetar diretamente o nível e a qualidade de um superpoder. Vincent era órfão. Seus pais eram ambos pessoas superpoderosas. Eles desapareceram misteriosamente durante uma missão, e seu paradeiro ainda era desconhecido. Embora tivesse dinheiro de auxílio, sua vida era difícil. No entanto, ele trabalhou duro e ficou em primeiro lugar na escola por 3 anos seguidos. Foi, de fato, um verdadeiro milagre. Muito obrigado, Suir. Suir revirou os olhos para Vincent. Mas você não precisa se preocupar. Mesmo que você não consiga despertar um bom superpoder, no máximo, eu compro uma garrafa de líquido de aumento de poder. Vincent não disse nada. Ele apenas olhou para Suir com um rosto cheio de gratidão. O líquido de aprimoramento tinha uma probabilidade extremamente baixa de fortalecer o poder de alguém. Mesmo que conseguisse fortalecer com sucesso o poder de alguém, sua eficácia seria de apenas 1%. Mas mesmo assim, ainda valia 10 milhões de moedas psionicas. Suir era um garoto rico de segunda geração. 10 milhões de moedas psionicas não eram nada para ele. No entanto, para Vincent, era uma grande soma de dinheiro. Obrigado, meu amigo. Eu aceitarei de todo o coração. No entanto, Vincent não teria aceitado a ajuda de Suir nisso, mesmo que Suir realmente acreditasse. No entanto, seu coração estava muito aquecido por saber que tinha um amigo tão sincero. Pessoal, é quase a nossa vez. Não fiquem nervosos. Mostrem a sua melhor forma. Nesse momento, o professor da 5ª série, George, se adiantou. Professor George, não estou nervoso. É só que minhas pernas estão um pouco trêmulas. Não estou nem um pouco nervoso. Quem sabe, eu posso até despertar uma superpotência classe S quando chegar a hora. Serei especialmente recrutado pelas 3 grandes escolas de superpotências avançadas. Se algo acontecer, ajudarei a todos. Só você? O Seve, que piada. Quantos anos se passaram desde que uma superpotência classe S apareceu em nossa cidade de Elis? Não tenho grandes expectativas. Contanto que não seja F-Class, está tudo bem. Depois de ouvir que o professor George iria iniciar o processo de despertar dos superpoderes, todos começaram a ficar nervosos. Até o indiferente Suir tinha uma expressão solene no rosto. Classe 5. Na plataforma alta, estava um homem magro do meia-idade com nariz adunco. Sua presença era intimidadora.
O nome dele era Juston Mobus, e ele era o reitor de educação na Elise Intermediate School. Ele era o segundo depois do diretor. Sua força atingiu um superpoder de alto nível há muito tempo. Ele estava a apenas um passo de se tornar uma pessoa superpoderosa de classe S. Seu nível de superpoder era classe C. Ao ouvir a voz de Juston, George andou rapidamente e ficou a 2 passos dele. Seu rosto, cheio de respeito pelo reitor. Diretor Juston, todos os alunos da 5ª série estão prontos. Juston assentiu para George. Ele então olhou para os alunos da classe 5. A classe 1 despertou uma superpotência classe A, 2 superpotências classe C, 4 superpotências classe D, 7 superpotências classe E, 22 superpotências classe F. A classe 2 despertou 3 superpotências classe B, 3 superpotências classe C. Espero que você possa superá-los e despertar superpoderes melhores. As palavras de Juston chocaram as pessoas da 5ª série. Eles nunca esperaram que haveria 4 alunos com classificação este ano. Teria sido ótimo se houvesse apenas um no passado. Aqueles que se tornassem B-Rank poderiam se candidatar às 3 escolas avançadas, e os alunos A-Rank teriam admissão garantida. Todo ano, as 3 escolas avançadas recrutariam algumas centenas de alunos. Sorte que desafia o céu, alcançando os seus em um passo. As pessoas da classe 5 começaram a discutir em voz baixa. Seria mentira dizer que não estavam com inveja. Embora todos fossem colegas de classe agora, a lacuna entre eles aumentaria imediatamente após suas habilidades serem despertadas. A hierarquia de classes era muito óbvia. Poder frequentar as 3 escolas avançadas sem dúvida tornaria essa hierarquia de classes ainda mais óbvia. A classe B estava destinada a ser a classe que a maioria das pessoas admirava. Juston tossiu levemente para suprimir a discussão. Enquanto eu chamo seu nome, por favor, venha e deite-se na máquina. Despertar uma superpotência não foi difícil. Depois de muitos anos de desenvolvimento, a máquina estava bem desenvolvida. Enquanto a pessoa permanecesse na máquina e usasse o líquido medicinal para estimular a energia contida no gene, permitindo que ele explodisse, o despertar estaria completo. Emura. Um adolescente de constituição mediana caminhou até a plataforma alta e deitou-se na máquina. 1 minuto depois, a máquina apitou. Emura, superpotência classe I, classe especial, espingarda de cano duplo. Ao ouvir as palavras de Juston, Emura deu um suspiro de alívio. Embora a classe não fosse alta, ainda era melhor que a classe F. Pelo menos, tinha a capacidade de ganhar a própria vida. Vincent e os outros lançaram olhares invejosos para Emura. E classe era um nível que a maioria dos alunos presentes não conseguia atingir. Modeia. Uma jovem com um rabo de cavalo saiu, com o corpo todo tremendo de nervosismo. Modei, superpotência da classe F, classe de apoio, limpeza de casa. Quando Modei ouviu isso, seu rosto empalideceu. Ela cobriu o rosto e correu pela plataforma alta. Lágrimas escorriam por seus dedos e ela caiu pesadamente no chão. O tempo passou, minuto a minuto. Cada um dos alunos havia completado o despertar de seu superpoder. Até agora, a classe mais alta da classe 5 era apenas uma classe de superpoder de suporte da classe D. Pode-se dizer que o resultado foi muito sombrio. O rosto de George empalideceu. O despertar do poder de um aluno foi registrado na avaliação de desempenho. Se os resultados não fossem bons, significava que sua capacidade de ensino não era boa. Isso afetaria sua carreira. Vicente respirou fundo e lentamente afrouxou seu punho fortemente cerrado. Ele deu passos firmes e caminhou até a plataforma alta. Ding! Detectado que o hospedeiro está prestes a passar pela cerimônia de despertar de poder. O Super Wargun System está sendo ativado agora. O sistema Super Wargun foi despertado. Extraindo habilidades. Extração de habilidades concluída. Habilidade elemental de classe S, Elfir. Superpoder de classe S, Monster Affinity. Habilidade de suporte de classe S, Extreme Speed Training. Não desperto. Assim que Vincent pisou no primeiro degrau da plataforma, uma voz mecânica de repente soou em sua mente. Starting with 3S Class. Capítulo 2. 3 Superpoderes da classe S. O corpo de Vincent balançava, seu coração em êxtase. As superpotências da classe S eram consideradas as superpotências mais poderosas de todo o país. Para ser franco,
Enquanto ele estivesse vivo, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse a pessoa superpoderosa mais poderosa. Vincent, por outro lado, tinha 3 superpoderes classe S. Como sempre foi independente desde jovem, ele conseguiu conter sua excitação. Sistema: que tipo de habilidade você tem? Contanto que o hospedeiro mate um monstro, ele poderá obter uma pílula de aprimoramento que pode ser usada para aumentar seu poder psiônico. Também há uma chance de que ele receba uma recompensa especial. O poder psiônico era uma energia cultivada pelos Spears. Seja usando uma habilidade psiônica ou uma arma psiônica, era necessário o suporte do poder psiônico. Quando Vincent ouviu a resposta do sistema, seus olhos brilharam. Aumentar o poder psiônico permitiria uma economia significativa de tempo de cultivo. Também existe um poder de treinamento de velocidade extrema. O poder era um tipo de suporte que era comumente cultivado. Supunha-se que a velocidade do cultivo seria tão rápida quanto a de um foguete. Também havia uma chance de receber uma recompensa especial. Embora ele não soubesse o que era, ser considerado especial pelo sistema, definitivamente não era algo ruim. Vincent se aproximou do dispositivo de despertar. Ele estava prestes a se deitar quando algo lhe ocorreu. Embora os superpoderes da classe S fossem raros, havia alguns que apareciam todos os anos no país. Mesmo que o superpoder fosse um pouco monstruoso e avassalador às vezes, ele era aceito. Entretanto, se outros soubessem sobre seus 3 superpoderes classe S, ele seria morto. Depois de pensar profundamente, Vincent parou de se mover. Juston e George não ficaram surpresos ao ver Vincent parar, pois presumiram que ele estava nervoso. Sistema: você pode me ajudar a esconder meus 2 superpoderes? Vincent perguntou em seu coração. Claro. Anfitrião, por favor, escolha a habilidade que você quer ocultar. Vincent ficou muito feliz. Por favor, me ajude a esconder o Extreme Speed Training e o Monster Affinity. Ele pensou cuidadosamente antes de decidir esconder os 2 superpoderes especiais. Independentemente de ser o Extreme Speed Training ou o Monster Affinity, ambos exigiam a ajuda de objetos externos para poder lutar. Isso era muito caro para Vincent, que estava sem dinheiro. Por outro lado, para o superpoder Elfire, ele só precisava de sua própria força de combate. Não havia requisitos obrigatórios para objetos externos. O superpoder em si era muito forte. Vincent, você pode começar quando estiver pronto. George olhou para Vincent com expectativa nos olhos. Vincent assentiu e deitou-se. O instrumento foi ativado. Vincent sentiu como se estivesse sendo perfurado por uma furadeira elétrica quente por todo o corpo. O poder circulou em seu corpo, entorpecendo-o, e finalmente se reuniu em sua cabeça. Tene. O instrumento de repente acendeu uma chama negra, espalhando-se pelo chão e queimando vigorosamente. A princípio, Juston não prestou muita atenção. Ele acenou com a mão e uma parede brilhando com luz dourada se ergueu do chão e bloqueou a chama negra. O superpoder especial de Juston era conhecido como muro defensivo. Ele poderia criar uma parede extremamente espessa, forte o suficiente para se defender contra uma bomba nuclear. Entretanto, a chama negra incendiou a parede e derreteu a camada externa. Que chama poderosa! O rosto de Juston estava cheio de choque. Ele nunca pensou que uma superpotência recém-despertada pudesse realmente quebrar sua defesa. Embora fosse apenas a camada mais externa, era o suficiente para provar seu poder. Isso deve ser pelo menos um superpoder de classe A. O rosto de George estava cheio de excitação. Naquele momento, Vincent sentiu um fogo intenso queimando em seu corpo. O fogo tinha um poder destrutivo aterrorizante. Até Vincent ficou um pouco assustado com isso. Vincent, superpoder classe S, tipo elemental, Elfire. Estrondo. Assim que a máquina de despertar relatou o superpoder de Vincent, ela explodiu com um estrondo alto. Antes mesmo de poder pousar no chão, ela se transformou em cinzas. Todos olharam para Vincent em choque. Um círculo de chamas negras se formou ao redor dele. Suas pupilas se transformaram na forma de uma chama. Era extremamente intenso. Todos, incluindo Juston, olharam para Vincent, que parecia um deus-demônio. Meu Deus! Ele é realmente um classe S. Na verdade, há um usuário superpoderoso de classe S em nossa cidade de Elis. Vincent é tão dominador. Ele é bonito e talentoso.
Eu realmente quero me casar com ele. Todos discutiam animadamente. Estavam cheios de inveja e ciúmes. No entanto, não importava o que sentissem, eles não conseguiam mudar as circunstâncias. Superpoderes determinavam o status futuro de cada um. Vincent estava destinado a ser alguém que eles só poderiam admirar. Eles nunca seriam capazes de alcançá-lo pelo resto de suas vidas. A pessoa mais animada era ninguém menos que George. Ser capaz de ensinar uma classe S era o suficiente para provar sua habilidade de ensino. Ele tinha começado a fantasiar sobre o seu futuro brilhante. Vincent. Você. Juston não sabia o que dizer. Vincent lhe deu um grande choque. Parece que até quando o diretor olha para você, ele tem que sorrir para você. Vincent parecia indiferente. Seu sorriso não era nem servil nem autoritário. Para uma escola intermediária, despertar uma superpotência da classe S foi extremamente benéfico para a escola. De fato, era certo que o país daria a Elise Intermediate Shoal muito mais fundos para a educação no ano seguinte. Mais importante, demonstrou a capacidade de ensino da Elise Intermediate Shoal. Como tal, eles devem ser capazes de obter alunos de melhor qualidade durante a matrícula do ano que vem. Vincent ajudou a Elise Intermediate Shoal a se tornar uma escola de alta qualidade. Parabéns, Vincent. O rosto de George estava vermelho de excitação. Ele era apenas classe D, mas seu aluno era classe S para um professor. Essa foi uma conquista extremamente gloriosa. S. Classe. Sweetie olhou para Vincent e engoliu em seco. Embora tivesse grande confiança em Vincent, a classe S era o suficiente para assustá-lo. Inicialmente, ele pensou que seria bom o suficiente para Vincent despertar um superpoder de classe B. Ei! Sweetie, meu amigo. É a sua vez, vamos. Vincent não prestou atenção aos olhares dos outros. Ele andou até o lado de Sweetie e deu um tapinha em seu ombro. Sweetie voltou a si e olhou para Vincent, que estava sorrindo. Ele deu de ombros com indiferença. De qualquer forma, com você por perto, não importa se é bom ou ruim. Embora ele tenha dito isso, Vincent podia ver a seriedade e determinação em seus olhos. Como amigo, Sweetie estava muito feliz por Vincent, mas ainda assim não queria ser inferior a ele. Vincent observou Sweetie entrar no palco. Alguém já havia colocado uma nova máquina de despertar. Vincent aproveitou o momento e abriu a interface do sistema. Uma interface de personagem virtual apareceu na frente de Vincent. Somente Vincent podia ver o personagem. No lado esquerdo, estava uma pessoa pequena. Era Vincent. No lado direito, havia uma série de dados. Nome: Vincent Amor e habilidades: Fogo do Inferno. Tipo elemental de classe S. Treinamento de velocidade extrema. Tipo de suporte de classe S. Afinidade com monstros. Tipo especial de classe S. Poder psiônico. 21 reino. Usuário de superpoderes em estágio probatório. Equipamento: nenhuma habilidades de combate. Nenhum superpoder despertado faz com que alguém se torne um usuário de superpoder probatório. Para se tornar um usuário iniciante de superpoder, era preciso atingir o nível 100. Olhando para o painel da missão, Vincent sorriu feliz. Starting with 3S Class. Capítulo 3. Num piscar de olhos, todos na classe 5 completaram seu despertar. Com exceção de Sweetie, que havia despertado um superpoder de classe A conhecido como Asas de Anjo. O nível mais alto obtido por todos os outros foi classe C. Mesmo assim, George estava tão feliz que seu rosto estava florescendo. Vincent sozinho era o suficiente para rivalizar com todos os alunos da classe A das outras turmas. A quinta turma tinha acabado de voltar para a sala de aula quando Sweetie mostrou seu superpoder para Vincent. Embora seu nível não fosse tão alto quanto o de Vincent, suas asas angelicais eram brancas e impecáveis. Em um instante, ele estava centenas de metros mais alto. Com sua aparência e figura, ele era realmente bonito. Vincent, venha comigo. Pouco depois de retornar à sala de aula, Justo entrou. Vincent, que estava irritado com Sweetie, levantou-se rapidamente e saiu sem perguntar para onde estava indo. Na sala do diretor, Vincent viu um homem corpulento de meia idade. Quando viu Vincent, o homem ficou muito entusiasmado. Ele era o diretor da Elise Intermediate Shoal, Doyle. Ele era a pessoa mais forte de toda a escola. Ele era um usuário de superpoderes. Oh, meu querido Vincent, por favor, sente-se.
Obrigado, Sr. Doyle. Vincent não era reservado, pois era a primeira vez que ele encontrava um usuário de superpoderes. Seus movimentos não eram nem serviços nem autoritários. Na verdade, Doyle era uma pessoa séria. Ele era muito digno e misterioso. Até mesmo os professores raramente o viam. Mas na frente de Vincent, ele parecia diferente. Ele olhou para Juston, que estava de pé ao lado, estupefato. Não acredito que você despertou um superpoder classe S. Parabéns. Doyle acenou com a mão para deixar Juston sair primeiro. Ele olhou para Vincent com um olhar muito fervoroso. A felicidade em seu rosto não podia ser escondida de forma alguma. Se nada der errado, depois do Natal, ele poderá ser transferido para uma escola avançada de superpotências para lecionar. O motivo é que Vincent despertou um superpoder classe S. Ele vai se levantar por sua causa. Você é o herói da escola. Em nome da escola, eu o recompensarei com 300.000 moedas psionicas. Vincent ficou atordoado ao ouvir as palavras de Doyle, 300.000. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro em toda a sua vida. Ele pensou que já tinha recebido muita coisa, mas Doyle tirou algo que quase fez Vincent pular. Além disso, quero recompensá-lo pessoalmente. Doyle se levantou, abriu a gaveta e tirou um livro preto. No livro, 3 poderosas palavras de ouro se destacaram: Collapsing Mountain Strike. Esta é uma técnica de batalha de classe D conhecida como ataque da montanha em colapso para você. Habilidade de batalha. Era realmente uma habilidade de batalha. A coisa mais preciosa do mundo. As habilidades de batalha foram divididas em 9 classes. Classe SSS e a classe F. Embora Collapsing Mountain Strike fosse apenas classe D e não fosse considerado top de linha, ele valia centenas de milhares de moedas psionicas. Se fosse colocado em leilão, não seria impossível que valesse de 1 a 2 milhões. Vincent não esperava que Doyle lhe desse algo tão precioso. Embora estivesse animado, seu caráter era firme e forte, então ele não demonstrou suas emoções. Ele apenas olhou significativamente para Doyle, agradeceu e guardou o presente. Era óbvio que Doyle estava tentando ser legal com Vincent. Ter um superpoder de classe S significava que ele estava destinado a ser uma pessoa forte. No mínimo, ele seria um overlord. Não era uma coisa ruim fazer amizade com uma pessoa tão forte, mesmo que ele fosse apenas um usuário de superpoder probatório. E para Vincent, poder ter uma rede adicional foi algo muito bom. Quando Doyle viu que Vincent estava disposto a aceitar o presente, ele deu um suspiro de alívio. Apesar de ser amigo de Vincent, era muito óbvio que o coração de Doyle batia como um tambor. Não importa quão grande fosse o talento de Vincent, ele ainda era um adolescente. O que ele conseguia fazer ainda era completamente desconhecido. Felizmente, a performance de Vincent não foi a de um adolescente comum. Suas ações e palavras foram maduras o suficiente. Vincent, embora seja muito rude perguntar, por favor, mostre seu superpoder. Deixe-me vê-lo. Estou realmente envergonhado. Nunca vi um superpoder da classe S antes. Doyle disse a Vincent com certo embaraço. Na verdade, era muito indelicado pedir aos outros que mostrassem seus superpoderes apenas para sua própria diversão. No entanto, Doyle estava realmente curioso. Ele realmente queria saber como era uma superpotência classe S de sua própria escola. Vincent não se sentiu ofendido. Ele apenas sorriu. Com um movimento de sua mão direita, um aglomerado de chamas negras apareceu em sua palma. À medida que ele mobilizava o poder psiônico em seu corpo, as chamas ficavam cada vez maiores. Ele jogou no ar. As chamas se alongaram e começaram a girar em volta dele. As pupilas que eram como chamas ficaram cada vez mais profundas, e havia de fato uma tênue chama pulsando. Uma aura destrutiva e fria rompeu de seu corpo. Mesmo que Vincent estivesse no controle, Doyle ainda sentiu o medo que vinha das profundezas de sua alma. Isto é, um superpoder de classe S. Doyle deu 2 passos para trás, suas mãos segurando a mesa. As pontas dos dedos dele ficaram escamosas e brancas enquanto ele murmurava suavemente. Acabei de acordar e agora estou com medo. Meu futuro é brilhante. Doyle era muito mais velho que Vincent, então ele tinha muito mais experiências. Com apenas um olhar, ele conseguia ver muitas coisas. Vincent retirou seu superpoder e olhou para Doyle com um sorriso. Senhor diretor, você me lisonjeia, ele disse.
Doyle acenou com as mãos para se acalmar, e sua expressão ficou séria. Vincent, você deveria saber sobre as 3 escolas de superpoderes avançados, certo? Vincent assentiu com a cabeça. Ele sabia algo sobre as 3 escolas de superpotências avançadas. Havia muitas escolas de superpotências avançadas. Para essas 3 escolas serem mencionadas, é claro, elas tinham seus pontos fortes. Para se candidatar às escolas comuns de superpotências avançadas, era preciso ter uma superpotência de classe D. No entanto, as 3 escolas de superpotências de alto nível eram diferentes. O requisito mínimo para se candidatar era uma superpotência de classe B e isso era equivalente aos requisitos especiais de matrícula para outras escolas de superpotências de alto nível. As 3 escolas de superpotências de alto nível eram St. John, Mokesner e Kim. As 3 escolas de superpoderes de alto nível eram os lugares dos sonhos para todas as pessoas superpoderosas. Após a graduação, eles pelo menos se tornariam pessoas com poderes especiais ou até mesmo pessoas superpoderosas de classe Lorde. Além da força, as 3 principais escolas tinham muitas conexões. Isso era algo que as outras universidades não conseguiam superar. Despertar uma superpotência de classe A pode garantir admissão nas 3 principais escolas de superpotências de alto nível. E se você despertar uma superpotência de classe S, você será especialmente recrutado. Doyle tomou um gole de café. As 3 principais escolas virão atrás de você em breve, disse ele. Existe alguma escola para a qual você queira ir? Ao ouvir a pergunta de Doyle, Vincent ficou em um pequeno dilema. Na verdade, ele nunca tinha pensado em ir para as 3 escolas antes, então sabia muito pouco sobre elas. De repente, ficou muito difícil decidir. Afinal, cada uma das 3 escolas tinha suas próprias características. Sugiro que você vá até Kim. Doyle viu o dilema de Vincent e lhe deu uma sugestão. Embora o ensino na Kim seja mediano, isso também reflete a força da Kim. Afinal, só existe uma escola em todo o país que pode ajudar você a se desenvolver de forma completa. Embora esteja classificada no final das 3 principais escolas, o diretor é do tipo elementar e será de grande ajuda para você. Claro, esta é apenas uma sugestão minha. Doyle encolheu os ombros. Vincent assentiu e disse, muito obrigado. Isso é muito importante para mim. Os dois conversaram um pouco mais sobre monstros, o que deixou Vincent muito feliz. Antes de partirem, Doyle deu a Vincent suas informações de contato. Se houvesse algum problema, ele poderia procurá-lo. Isso fez Vincent suspirar. Seus superpoderes lhe trouxeram um enorme aumento de status. Starting with 3S Class. Capítulo 4. De volta a casa, Vincent estava animado para começar a experimentar seus outros 2 superpoderes. Extreme Speed Training foi um bom experimento. Vincent podia ver o aumento em seu poder claramente só de olhar para o painel de personagem. Já eram 12 pontos, mas aumentaram em mais 5 pontos e ele estava em uma situação em que não treinou deliberadamente. Se ele treinasse de acordo com o método de meditação ensinado pela escola, ele certamente seria capaz de aumentá-lo ainda mais. Seu colega de classe, Aston, havia despertado o poder de aceleração de cultivo classe D. Foi semelhante ao treinamento de velocidade extrema, mas o efeito foi bem diferente. Depois de descobrir o treinamento de velocidade extrema, Vincent começou a tentar o superpoder afinidade com monstros. Ele mostrou uma expressão de dor enquanto pegava o Furion, um monstro aprendiz que ele comprou no caminho de volta da escola. 10.000 moedas de energia psionica, isso era tudo que ele possuía somado. Se não fosse para testar os efeitos de seu poder, ele não estaria disposto a abrir mão de suas moedas psionicas. O Furion parecia um cão comum, mas tinha um temperamento impetuoso e dentes afiados. Se estivesse um pouco infeliz, ele lançaria um ataque. Para a segurança de Vincent, o vendedor deu a ele uma gaiola especial que era tão grossa quanto o braço de um bebê. Vincent olhou para o cão de aparência feroz e ativou diretamente seu poder de afinidade com monstros. O Furion congelou por um momento. Então, ele se tornou dócil lentamente e, finalmente, mostrou uma expressão bajuladora meia hora depois. Vincent completou o teste. Enquanto olhava suas anotações em seu caderno, ele assentiu com satisfação. O Furion estava deitado nos pés de Vincent com a língua para fora. Era óbvio que ele estava exausto.
Embora o Furion fosse um monstro de nível relativamente baixo entre os monstros em treinamento, Vincent estava satisfeito com os efeitos de seu superpoder afinidade com monstros. Parece que posso sair da cidade e ver como é lá fora. Vincent levantou o queixo, pensativo. 100 anos atrás, buracos negros apareceram por todo o mundo. Inúmeros monstros surgiram e humanos foram massacrados. Felizmente, havia alguns humanos que despertaram suas habilidades. Eles lideraram os humanos para reconstruir a cidade e, lentamente, permitiram que eles ganhassem uma posição firme. Era muito seguro dentro da cidade. No entanto, ainda havia monstros de baixo nível vagando fora da cidade. Quanto aos buracos negros, havia diferentes facções poderosas os protegendo. Para sair da cidade, era preciso ter a identidade de uma pessoa superpoderosa. Vincent planejou fazer isso no dia seguinte. Na manhã seguinte, Vincent foi para a escola. Depois de apenas um dia, todos na escola sabiam que ele havia despertado um superpoder de classe S. Inúmeros alunos o cumprimentaram no caminho para a aula. Suas expressões estavam cheias de inveja. Assim que ele entrou na sala de aula, seu professor, George, entrou. Vincent, as pessoas das 3 escolas avançadas estão aqui. Vincent ficou atordoado. Ele nunca imaginou que as 3 escolas viriam tão cedo. Ele definitivamente subestimou quão importantes os superpoderes da classe S eram para as 3 escolas. As 3 escolas tinham de 50.000 a 60.000 alunos, todos eles favorecidos pelos céus. No entanto, mesmo assim, havia apenas cerca de 40 a 50 pessoas que possuíam superpoderes de classe S nas escolas ao todo. Na sala do diretor, Doyle estava conversando respeitosamente com 2 homens e uma mulher. A chegada de Vincent atraiu a atenção das 4 pessoas. Mesmo sem apresentá-los, Vincent sabia que os 3 indivíduos eram professores especialmente recrutados das 3 escolas. Não havia nada que ele pudesse fazer. Os 3 eram muito fortes, e a leve sensação de opressão fez Vincent se sentir um pouco sufocado. Após a apresentação de Doyle, Vincent soube a identidade dos 3. A beldade inteligente com cabelo loiro cacheado, óculos pretos e vestido preto era Friskeville. Ela era da quina de Vancet Hall of Superpowers. Um homem de meia idade, bem constituído, chamado Harry Fred, era da escola avançada de superpoderes ST. John, um velho estudioso e de cabelos brancos, Miller William, era da escola avançada de superpoderes Moxner. Os 3 eram todos usuários de superpoderes de alto nível que estavam prestes a passar para a classe especial. Com tanta força, se eles fossem trabalhar em qualquer escola em Elicity, eles estariam no nível de um diretor ou até mesmo de um diretor. No entanto, nas 3 escolas de superpotências avançadas, eles eram apenas os professores especialmente recrutados. Vincent, prazer em conhecê-lo. Chris falou primeiro. Ela tinha um sorriso caloroso no rosto. Olá, senhora Chris. Vincent não era nem servil nem autoritário. Sua performance decente fez seus olhos brilharem. Vincent, acredito que você já sabe o propósito da nossa visita. Vou direto ao ponto. Harry riu com vontade e deu um tapinha no ombro de Vincent. ST. Johnny pode lhe fornecer todos os recursos de treinamento antes de você se formar, ele disse. Isso inclui medicina, habilidades de combate, armas e tudo mais que você precisa. Você também será recompensado com 1 milhão de moedas psionicas. George, que estava ao lado, ficou chocado com a generosidade de ST. John, embora soubesse que as 3 escolas tinham uma base profunda, ele não esperava que elas fossem tão dominantes. Além de fornecer todos os recursos de treinamento, Vincent também poderia usar tudo. 1 milhão de moedas psionicas não eram nada em comparação. Miller também disse, Vincent, nosso Moxner não é tão rico quanto o ST. John, mas podemos garantir a você tudo o que precisa para o treinamento. Além disso, você receberá orientação personalizada de um Lorde Elemental. Os ombros de Vincent tremeram quando ele ouviu isso. Embora estivesse muito tentado, ele não disse nada. Os 3 ficaram mais uma vez surpresos com a maturidade de Vincent. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria concordado com condições tão generosas há muito tempo. No entanto, Vincent permaneceu calmo. Embora sua excitação pudesse ser vista levemente, sua habilidade de manter a compostura era louvável. Vincent,
Os benefícios oferecidos pelas outras duas escolas não são tão grandes quanto os oferecidos pela Kim. X olhou para Himmler, revelando um sorriso vencedor. Mas posso garantir que enquanto estiver na escola, você vai gostar de viver lá e terá os recursos de treinamento de um usuário superpoderoso. Depois que se formar, você pelo menos terá o título de professor. Em relação ao desaparecimento de seus pais, Kim também lhe dará ajuda e pistas. Quando ela disse essas palavras, Vincent ficou chocado. A Himmler também ficaram chocados. A assistência e o tratamento oferecidos por Kim foram equivalentes a dezenas de milhões de moedas psionicas. A condição de ajudar Vincent a investigar o desaparecimento de seus pais não era algo que as duas escolas pudessem oferecer. As outras duas escolas também sabiam do passado de Vincent. No entanto, era muito difícil para elas resolverem o mistério, pois não havia como investigá-lo. Claro, não era que eles não pudessem fazer isso completamente. Era só que se fizessem, seria injusto com os outros alunos da classe S. Afinal, havia simplesmente muitas coisas envolvidas. Dinheiro e recursos não podiam ser medidos. Miller era um ancião, afinal. Depois que descobriu algo, ele olhou para X e disse rapidamente, nós, Moxner, também podemos lhe dar as mesmas condições que Kim. Harry ficou ainda mais surpreso quando Miller propôs a mesma coisa. Embora superpoderes de classe S fossem raros, eles estavam longe de atingir tal nível. Ele não conseguia entender, não importa o quanto pensasse sobre isso. X ergueu as sobrancelhas e silenciosamente chamou Miller de velha raposa. Vincent ponderou por um longo tempo. Obrigado, professores, por me levarem a sério. Eu já tomei minha própria decisão. Honestamente, não importava quantos recursos ele tivesse, não significavam nada para ele. Afinal, usando o sistema, matar monstros poderia lhe dar todos os tipos de recompensas. Recursos não eram uma necessidade para ele. Pelo contrário, o desaparecimento de seus pais era algo que o preocupava o tempo todo. Vincent, faça sua escolha. Nós todos apoiamos você. Miller coçou a barba e olhou para Vincent com um sorriso no rosto. Starting with 3S Class. Capítulo 5 Professores, sinto muito. Vincent curvou-se levemente para Himmler. Sua escolha era óbvia por suas ações. Embora fosse muito honroso ser disputado pelas 3 escolas avançadas, Vincent não se mostrou complacente. Harry e Miller eram indivíduos fortes, afinal. Eles tinham que ser respeitados. Ser arrogante só causaria mais tensão e problemas. Todos ficaram muito satisfeitos com a performance de Vincent. Harry e Miller nem se sentiram envergonhados ou humilhados. Calmo e cortês. Parabéns, X. Você conseguiu uma boa muda. Miller olhou para X com inveja. Harry continuou a dar tapinhas no ombro de Vincent. Bom garoto. Vejo você na competição especial de inscrição, ele disse. Ele então foi embora. Miller também foi embora depois. Eles ainda tinham que ir para outras cidades para recrutar pessoas superpoderosas da classe S e eles não queriam perder tempo. X limpou a cintura com a mão direita e pegou um dispositivo do tamanho de um telefone. Este é um dispositivo de entrada de genes. Após registrar seus genes, você se tornará um aluno da Kim Advanced Show of Superpowers, classe de 2021. Sem qualquer hesitação, Vincent registrou seus genes usando uma gota de seu sangue. Após a inscrição, Vincent se tornou oficialmente um novo aluno da Kim Superpower Show. X guardou o dispositivo de entrada genética e olhou para Vincent com um sorriso. Depois de um tempo, X se sentiu um pouco desamparado. Você não tem nada para me perguntar? Tenho muitas perguntas, mas sei que não faz sentido perguntá-las agora, pois isso só causará problemas. Vincent balançou a cabeça levemente. Embora estivesse muito ansioso para saber o paradeiro de seus pais, ele sabia muito bem que estava muito fraco neste estágio. Mesmo que soubesse dos detalhes, não havia nada que pudesse fazer. Por isso, era melhor que ele não soubesse de nada. X não esperava que Vincent tivesse tal reação e não conseguiu evitar ficar chocado. Você está certo, Vincent. Se quiser saber, pode vir me encontrar a qualquer momento. Obrigado, querido professor X. Vincent fez uma leve reverência. Mas eu tenho algumas perguntas. Onde você guardava o dispositivo de entrada genética antes? X respondeu, este é um cinto de armazenamento.
É usado para guardar alguns itens pessoais. Itens de armazenamento foram criados por cientistas usando uma combinação de tecnologia e superpoderes. Apenas usuários de superpoderes podiam usá-los. Havia anéis, cintos, colares, brincos e outros. A quantidade de espaço também era diferente para cada item de armazenamento. O preço de um item de armazenamento era muito caro. Pessoas comuns não teriam condições de pagar por eles. Por exemplo, o cinto de armazenamento de Chris tinha apenas 1 m³ de espaço, mas valia dezenas de milhões de moedas psionicas. Tem um anel de armazenamento aqui que pode conter 500 ml de água. Considere-o como meu presente de entrada para você. Há um livro ilustrado de monstros dentro. Dê uma olhada e tenha uma compreensão simples dos diferentes monstros. Isso será útil para você no futuro. Enquanto Chris falava, ela pegou um anel de cristal branco da mão e o entregou a Vincent. Vincent olhou para Chris. Vendo a sinceridade nos olhos dela, ele pensou no fato de que precisaria sair da cidade para treinar no futuro. Ele precisava do livro ilustrado do anel e do monstro, então ele o aceitou. Este anel valia 3 milhões de moedas psionicas. Não tinha preço. O livro ilustrado de monstros não era conhecido por seu valor. No entanto, era um livro extremamente prático, pois permitiu que Vincent aprendesse sobre os prós e contras dos diferentes monstros. Vincent a reconheceu e se lembraria do gesto gentil de Chris. Não era necessário que Chris desse algo tão valioso para Vincent. Chris era popular e tinha muitas conexões. Obrigado, professor Chris. Chris sorriu e assentiu. Ela então se levantou e se espreguiçou. Seus seios enormes tremeram levemente. Você tem alguma outra pergunta? Se não, eu vou embora primeiro. Vincent balançou a cabeça. Tudo bem então. Estas são minhas informações de contato. Antes de você chegar, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo diretamente. Vejo você na escola. Vejo você na escola. Chris saiu, e Vincent se virou para olhar para Doyle. Diretor Doyle, ainda há algumas coisas com as quais preciso incomodá-lo. Você gostaria da identificação de uma pessoa superpoderosa, certo? Doyle sorriu e tirou da gaveta um cartão do tamanho de uma caixa de cigarros. Nele estava o nome de Vincent, gênero, nível de superpoder e tipo. Vincent ficou atordoado. Ele não esperava que Doyle fizesse uma para ele antes mesmo de ele pedir. Inicialmente, ele queria pedir ajuda a Doyle para economizar tempo. Obrigado, diretor Doyle. Vincent pegou o cartão. A carteira de identidade lhe dava o direito de entrar e sair da cidade e de possuir legalmente armas psionicas. Armas psionicas só podiam ser usadas por pessoas superpoderosas. Pessoas comuns não tinham permissão para tê-las. Você deve estar saindo da cidade. A expressão de Doyle era séria. Doyle não conhecia Vincent bem, mas ele era seu aluno, afinal. Sempre havia uma trilha a seguir. A julgar pela atitude desesperada de Vincent antes, deixar a cidade era quase certo. Embora existam alguns monstros de baixo nível fora da cidade, ainda é muito perigoso para você agora. Pessoalmente, não recomendo que você saia. O olhar de Vincent era muito firme. Diretor Doyle, obrigado pelo seu conselho. Vou tomar cuidado. Doyle olhou para Vincent e sabia que não conseguiria persuadi-lo, então suspirou. Se você quiser sair da cidade, você deve estar totalmente preparado. Você pode me dizer. Eu te trarei para fora. Vincent assentiu e trocou mais algumas gentilezas com Doyle antes de sair. Ele sabia daquele dia em diante que o exame não tinha mais sentido para ele. Portanto, ele tinha mais tempo livre e podia fazer planos. De volta a casa, Vincent usou seu telefone para abrir o shopping psionico e começou a comprar coisas que precisava para deixar a cidade. O shopping psionico vendia tudo que pessoas superpoderosas precisavam. Apenas indivíduos superpoderosos que atingiram a classe podiam se registrar para fazer compras. Doyle estava certo. Como eles estavam saindo da cidade, eles tinham que estar preparados. Oh meu Deus! Um sabre de batalha preto classe D custa 180 mil moedas psionicas. Vincent olhou para o sabre de batalha preto na tela e arregalou os olhos, incrédulo. A arma que ele usou foi um sabre feito de madeira. Se a escola não o tivesse recompensado com 300 mil moedas psionicas, ele não seria capaz de comprá-lo e só poderia olhar para o sabre de batalha negro com inveja. No entanto, para sua segurança,
Ele suportou a dor e pressionou a opção de pagamento. Armas psionicas eram muito importantes para pessoas superpoderosas, então ele não poderia ser descuidado com sua decisão. Anteriormente, ele havia gasto 10.000 moedas psionicas para comprar o Furiond. Ele então gastou 180.000 moedas psionicas para comprar o Black Battle e saber. 300.000 moedas psionicas podem parecer muito, mas para pessoas superpoderosas, era como uma mera gota d'água em um balde. Vincent passou a gastar outras 80.000 moedas psionicas para comprar um frasco de poção de recuperação multiuso classe e o resto das moedas foi gasto em outros tipos de remédios. 300.000 desapareceram num piscar de olhos. Vincent olhou para sua conta vazia e quis chorar, mas não derramou uma lágrima. Ele fechou o shopping e desligou o telefone. Vincent pegou sua habilidade de batalha classe D, também conhecida como Collapsing Mountain Streak. Ao saltar no ar, ele usou sua arma, golpeando-a para baixo. A onda de choque fez o alvo rasgar. Se o treinamento fosse levado ao limite, um golpe poderia dividir uma montanha. Vincent obviamente não acreditava que poderia dividir uma montanha. No entanto, pelo treinamento atual, ele podia ver o quão poderoso era o Collapsing Mountain Streak. Vincent pegou o seu sabre de madeira e o colocou de lado. Ele então começou seu treinamento. O treinamento durou uma noite. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.